Meus amados irmãos, já que estamos de pé, vamos ler a Santa Palavra de Deus. Carta. Muito bem. Carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 13 ao 22. Glória a Deus. Primeira carta, primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 3, do 13, diz: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? A igreja leiam todos o 14. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Digam comigo: o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. E todos dizem amém, graças a Deus. Meus amados irmãos, convido-vos agora para a palavra de Deus. Já ouvimos bastante louvores a Deus e eu creio que os nossos corações estão preparados para receber a palavra do Senhor. Nós vamos essa noite, com a graça de Deus, meditarmos nesse texto bíblico. Nós estamos acompanhando um estudo, versículo por versículo, dessa carta, primeira carta do apóstolo São Pedro. E hoje lemos capítulo 3, versículos 13 a 22. E como sempre, nós vamos dar um tema: o cristão e seus sofrimentos. Amém? O cristão e seus sofrimentos. Vamos meditar hoje sobre por que o crente sofre. Glória a Deus. Né? O cristão e seu sofrimento. Há coisas que acontecem na vida do crente. Inevitavelmente, ele é levado a fazer perguntas, né? Perguntas que traduzem a angústia da alma. Você está angustiado e começa a questionar e a perguntar. E uma pergunta histórica é exatamente se Deus é amoroso, se Deus é justo, por que permite que o justo sofra tanto? Glória a Deus. É uma pergunta que naturalmente surge na alma do cristão quando ele está sofrendo. Mas, amados irmãos, esse protesto de coisas ruins na vida de pessoas boas é muito antigo, não é? Como também é antigo o pensamento dos fatalistas de acharem que
Sempre que alguém está sofrendo, é porque cometeu algum mal, é porque tem alguma culpa, é porque cometeu algum pecado, e nem sempre essa seria a resposta certa. Meus amados, no livro de Jó, que nós estamos estudando em nossa escola bíblica, quem está perdendo a escola, está perdendo a oportunidade de se aprofundar em um dos livros mais sapienciais, livro mais sábios da Bíblia, que é o livro de Jó. Naquele livro, Jó é apresentado como um homem justo, um homem reto, um homem íntegro, um homem sincero, que se dizia do mal, mas esse homem sofre do capítulo 1 até o capítulo 42. Sofre em toda a sua vida. Daí já encontramos algo para meditar. Bem, e Jó, por que sofreu? Se Jó era justo, se Jó era reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, por que então crer nessa ideologia do fatalismo de que todo sofrimento é por causa da culpa, do erro, do pecado e assim por diante? Então, esse assunto é um assunto que realmente nos leva a uma reflexão. Satanás, ele tinha um pensamento equivocado a respeito da fé de Jó. Essa aqui é a verdade. Ele chegou a questionar Deus, dizendo: olha, Deus, Jó te serve bem, Jó é crente, porque Jó tem. Tu tens cercado Jó de bens, tu tens abençoado ele, por isso que ele te serve. Eu às vezes digo que Satanás tenta quando você tem e tenta quando não tem. Quando tem, ele diz, ele só é crente porque tem. E quando não tem? Quando não tem, ele chega e diz, cadê teu Deus? Tu não é crente? Então ele tenta de todas as formas, não é? Tem alguém que não tem, que às vezes, meu Deus, só queria crescer na vida, melhorar na vida, para Satanás não me tentar. Glória a Deus. É como um novo convertido, né? Quando é novo crente, aí diz, meu Deus, só quero que eu fique velho de crente, porque aí Satanás não vai chegar nem perto de mim. Pergunta os antigos que estão por aí, não é? Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, isso é interessante a gente observar isso. Deus, nesse drama aqui, Deus não responde a Jó o porquê do seu sofrimento. Pode ler todos os 42 capítulos de Jó, e Deus não vai dizer a Jó, Jó, você está sofrendo por essa razão ou por aquela razão. Deus não dá resposta, até porque Deus não deve satisfação para nenhum de nós. Ele faz o que quer, faz como quer, na hora que quer e do jeito que ele quer. Então ele não responde a Jó, não dá a Jó a razão do seu sofrimento, nada disso. Pelo contrário, irmãos, uma coisa que eu aprendi, tem servido para mim e creio que vai servir para alguém também. Deus se apropria do sofrimento para se revelar para Jó. Aqui eu creio que é onde está toda a sabedoria do livro que traz-nos a resposta para o sofrimento. Através daquele sofrer, através daquela prova, Deus se auto-revela para Jó. Glória a Deus. A resposta não é porque eu estou sofrendo. A resposta é para que eu estou sofrendo. Ao invés de você, que é um cristão, que é um servo de Deus, ficar perguntando, por que, Senhor? Pergunte assim, para que, Senhor? Porque em cada sofrimento do cristão, Deus sempre tem propósitos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, é lindo isso, não é? O que nós devemos exatamente ficar diante de Deus, buscando entender, é em quem está repousando a minha esperança na hora do sofrimento. Em quem é que você confia na hora que a luta chega? Em quem é que sua alma repousa quando você está no sofrimento? Esse é um dos pontos fundamentais. Ao invés de você questionar por que isso, por que aquilo, repouse a sua fé, a sua confiança, coloque toda a sua esperança em Deus. Busque se aproximar de Deus, conhecer mais a Deus, que Ele vai se revelar para você. Aleluia!
O sofrimento de Jó levou Jó a temer a Deus, não é? E temer a Deus, no livro de Jó, que aparece mais de 30 vezes, eu já disse aos irmãos aqui que, estudando as línguas que a Bíblia for escrita, a palavra usada é ire, ire quer dizer olhar, ver, não é? Ver a Deus, olhar a Deus. Quando a Bíblia diz que nós tememos a Deus, ou devemos temer a Deus, é dizendo que nós devemos viver constantemente buscando a face do Senhor, na presença do Senhor, isto com reverência. Glória a Deus, reverentemente, glória a Deus, com respeito. Então, você vivendo assim, você está vivendo temendo ao Senhor. Aleluia. E é exatamente o que acontece na vida de Jó. O sofrimento não levou à revolta, não levou à murmuração, não levou à queixa, não. Pelo contrário, Jó conheceu melhor a Deus. Glória a Deus. Eu acho lindo, lá no final do livro, Jó vai dizer assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, depois dessa prova, meus olhos te veem. Sabe o que é que Jó está dizendo? Senhor, eu era um crente assim meio desligado, eu não buscava muito a tua face não, eu não vivia muito na tua presença não, mas agora eu estou constantemente olhando para ti, temendo a ti, da tua presença. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, muitas vezes o sofrimento vem para nos aproximar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai exatamente de encontro à pergunta do fatalista, que alguém está sofrendo por isso, por aquilo, quando na verdade muitas vezes o sofrimento vem por um propósito de Deus, para nos aproximar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas o apóstolo São Pedro, nesse capítulo 3, ele aprofunda mais a questão do sofrimento. E isso me levou a gastar algumas horas, alguns minutos meditando, para nessa noite trazer essa palavra para os irmãos. O apóstolo Pedro começa, a partir do versículo 13, nos falar da prevenção do sofrimento. Pastor, e existe prevenção para o sofrimento? Existe. Existe uma prevenção, está lá no versículo 13, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, leiam comigo. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes, o quê? Zelosos do bem. O que é que Pedro está dizendo? Olha, tem uma prevenção, glória a Deus, para você não sofrer. O que é, Pedro? Seja zeloso do bem. Seja seguidor do bem. Aqui na NVI diz seguidor do bem. Se você seguir o bem, há muitos males que você já está livre deles. Amém, meus irmãos? Porque quem escolhe fazer o mal, viver no mal, claro que constantemente vai viver sofrendo. Mas o fato de você escolher o bem, seguir o bem, ser zeloso do bem, o apóstolo já está dizendo, olha, esse aí é um ponto principal para você se prevenir contra o sofrimento. Numa situação normal, ninguém sofre, não é? Ninguém é maltratado por praticar o bem, claro. Não é? Numa situação normal. Por exemplo, Romanos capítulo 13 diz que as autoridades são dadas como ministro de Deus para corrigir quem? Quem faz o bem ou quem faz o mal? O mal. Se alguém anda por aí fazendo as coisas erradas e a polícia pega e leva para a cadeia e prende, ele está sofrendo porque ele escolheu praticar o quê? O mal. Mas se você pratica o bem, logicamente, normalmente, você está se prevenindo contra o sofrimento. Mas, irmãos, há uma coisa interessante aqui. É que Pedro diz assim, o apóstolo, diz, qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Seguidores do bem. Eu fui buscar essa palavra, zelosos, é a mesma raiz da palavra zelotes. Os irmãos sabem que no tempo de Jesus havia um partido político extremista que lutava pela libertação da Palestina, que eram chamados os zelotes. E é a mesma palavra que Pedro usa aqui, pessoas extremamente apaixonadas pela sua pátria,
pessoas extremamente, não é, ligadas à política. Glória a Deus. Não é? Aí Pedro usa a mesma palavra aqui, zelosos, sejam zelosos do bem. Pedro está exortando os crentes aqui, sabe o que, irmão? A investir suas energias fazendo o quê? O bem. Pedro está dizendo, vocês querem evitar o mal? Querem se prevenir contra o mal, contra o sofrimento? Zele pelo bem, andem fazendo o bem, se esforcem pelo bem, sejam apaixonados pelo bem, glória a Deus. William Barclay, que é um pastor escocês, ele disse que Pedro está dizendo aqui que nós devemos amar o bem com a mesma paixão que um fanático patriota, como os zelotes, eles amavam a pátria, assim nós devemos amar o bem. E fazendo assim, nós estamos se prevenindo contra o mal. Eu quero me prevenir contra o mal. Eu quero me prevenir contra o sofrimento. Qual a primeira prevenção que eu devo tomar? Ser zeloso do bem. Agora, irmãos, eu fiquei pensando, eu li esse negócio de zeloso, zelote, apaixonado, fanático. Tenho nada contra, pelo amor de Deus, me entenda, eu sei os direitos de cada cidadão, mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, se os cristãos fossem fanáticos por Jesus, como são esses políticos fanáticos por aí? Como a coisa seria diferente? Porque tem gente por aí, nessa época, que não come mais, não dorme mais, não é? É o dia todinho para cima e para baixo, não é? Com aquele zelo, não é? Com aquela vontade. Não é? Os irmãos já pensaram, se fosse assim por Jesus, irmão? Cada crente vestisse a camisa do evangelho assim e dissesse, olha, agora vai, como o irmão Milton falou aqui agora há pouco, não é? Vestir a camisa e vamos lá e vamos. Se todo crente se levantasse, era uma revolução na terra ou não era, meus irmãos? Então o apóstolo Pedro está dizendo, você quer se prevenir contra o mal, contra o sofrimento, seja o que, irmãos? Zelosos do bem. Seja apaixonado pelo bem. Sinta paixão pelo bem. Seja um fanático do bem, no bom sentido, né, irmão? Não é fanático de fanatismo, mas no bom sentido. Seja uma pessoa apaixonada pelo bem. Goste de fazer o bem. Ame o bem, que você está se prevenindo contra o sofrimento. Quem diz glória a Deus por isso, irmão? Então, a partir do versículo 13, Pedro começa a nos ensinar a essa relação entre o cristão e o sofrimento. Primeiro, eu quero me prevenir contra o sofrimento. Então, seja um cristão zeloso do bem. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que são cristãs, mas não são zelosos do bem. Não são dedicados ao bem. Não amam ao bem com essa paixão, não é? Do zelote, de um patriota apaixonado. Glória a Deus. Se apaixone por Jesus. Olha que conselho eu estou dando hoje à igreja. Se apaixone por Jesus, irmãos. Ame Jesus de coração, ame o bem, glória a Deus, e você estará se prevenindo contra o sofrimento. Quem dá glória a Deus por isso? Versículo 14, nós vamos encontrar aí agora uma outra verdade que o apóstolo nos ensina em relação ao sofrimento. Olha o que diz o 14, leiam todos comigo. Mas também, se padecerdes, por amor da justiça, sois o quê? Sois o quê? Então existe uma alegria no sofrimento. O apóstolo está dizendo no versículo 14 que há uma alegria no sofrimento. Mas onde é que eu vou encontrar alegria no sofrimento, pastor? Se você sofre por amor da justiça, a palavra de Deus diz que você é um bem-aventurado. Glória a Deus. É um novo conceito que a palavra de Deus dá para o sofrimento. Quem sofre por amor da justiça não é triste, não é um coitadinho, não é um miserável. Não, meu irmão, é para você se sentir uma pessoa bem-aventurada. Glória a Deus. E é interessante, a palavra bem-aventurado no grego é marcários, porque bem-aventurado parece que soa assim, não dá para entender bem. Você é um bem-aventurado. O que é um bem-aventurado? Os gregos usavam a palavra marcários, que quer dizer feliz, afortunado, abençoado, aleluia. Olha, irmão, que coisa linda a palavra de Deus está dizendo para nós. Quem sofre por amor da justiça é um abençoado.
Pergunta a quem está do seu lado: você está sofrendo por amor da justiça? Quem aqui tem sofrido por amor à justiça? Tem sofrido porque é crente em Jesus? Quem aqui, quando foi crente, sofreu na sua casa, família, dizendo: saia daqui, eu não lhe dou a benção? Tem alguém aqui que enfrentou esse tipo de sofrimento? Ao invés de ficar triste, a Bíblia diz que é para ficar feliz. É para ser bem abençoado. Você trabalha lá numa empresa e as pessoas lhe perseguem porque você é crente. Meu irmão, fique triste não. Levanta a cabeça e dá glória a Deus. Teus amigos te odeiam, não gostam de você porque você é crente e você está acabrunhado com cara de derrotado. Meu irmão, tira essa cara de derrota, dá glória a Jesus, tu és um afortunado. Nas palavras bíblicas, tu és uma pessoa abençoada. Aleluia, glória a Deus. Diga para 2 ou 3 aí: tu és uma abençoada. Tu és um abençoado, irmão. Se sofre por amor à justiça, se sofre porque é crente, porque serve a Jesus, dá glória a Deus aí e envergonha Satanás. Bacon disse que a origem da palavra é macar, que é livre dos cuidados e das preocupações. Olha que coisa linda. Por isso que é bom você estudar a palavra como ela é. Você ser um bem-aventurado é ser uma pessoa livre dos cuidados e das preocupações da vida. Eu estou sofrendo, mas estou sofrendo porque sou crente. Se eu não fosse crente, já tinha resolvido tudo. Oh, meu irmão, dê glória a Jesus. Você é para se livrar das preocupações, é para se livrar dos cuidados, aleluia, porque você é um abençoado, você é um feliz, você é um afortunado. Deixa eu ver a mão dos afortunados aqui, dos ricos, dos felizes, aleluia, dos marcários, aleluia. Saia daqui essa noite dizendo: eu sou rico, rapaz. Eu sou abençoado, rapaz. Satanás tem raiva de mim por causa da bênção de Deus na minha vida. Ele vai se estourar pelas costas e eu vou continuar dando glória a Deus e aleluia. Pedro disse: olha, seja feliz. Se sofre, se padece por amor da justiça. Agora, você está sofrendo porque ama a justiça? Porque ama Jesus? Então você é o quê? Bem-aventurado. Olha que no tempo de Pedro, os cristãos estavam sofrendo. E não era pouco. Que às vezes, irmãos, a gente está sofrendo e acha que a gente é o maior sofredor do mundo. Às vezes está com um unheiro, um cantinho da unha inflamado. Tem gente que pega assim e diz: isso é uma vida infeliz. Ou que sofrimento triste. E esquece que tem gente que nem dedo tem. Perdeu o dedo, perdeu a mão, perdeu o braço. Glória a Deus. Olha os crentes do tempo de Pedro, irmão. Os pagãos falavam mal deles. Caluniavam eles. Eita Jesus. Tomavam os bens que eles tinham. Se um crente tivesse uma casa naquela época, os pagãos iam lá e tomavam a casa dele. Se tivesse uma propriedade, eles iam lá e tomavam a propriedade. Tivesse animais, tomavam os animais. E ainda mais, expulsavam eles da cidade, expulsavam eles da propriedade, e eles saíam dispersos, perambulando pelo mundo, como peregrinos e forasteiros. Já encontrou o seu unheirozinho? Dá para fazer comparação, irmãos? Glória a Deus. Tem crente que veio para esse culto reclamando e vai voltar dando glória a Deus bem alto aí no meio da rua. Os cristãos da época de Pedro estavam sofrendo isso. Espoliados, rejeitados, perseguidos. Meu Deus, passavam prova de fogo. E ainda diziam assim: eu sou um bem-aventurado. Eu sou um feliz, eu sou um afortunado. Por que você está dizendo isso? Porque eu estou sofrendo por amor ao meu Jesus. Oh, glória a Deus. No passado eles tinham o exemplo dos profetas. Olha São Mateus capítulo 5. Confira aí na sua Bíblia, São Mateus capítulo 5, versículos 10 a 12. Olha o que diz o texto, está no monitor. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por que deles? É o reino dos céus. Isso é Jesus falando.
você é um marcário, você é um afortunado, você é um abençoado, você é feliz. Por quê? Porque você sofre perseguição por causa da justiça. Você sofre perseguição porque gosta das coisas certas. Irmãos, e nós estamos num tempo, ouça isso e guarde no seu coração. Estamos num tempo indo para um tempo dentro do outro tempo, em que quem gosta das coisas certas está sofrendo e vai sofrer mais ainda. Pai de família que gosta das coisas certas, está bom para ele esse tempo? Não. Líderes, dirigente de congregação, vocês que dirigem congregação, está bom para quem é zeloso pelas coisas certas? Não. Para o pastor, para a autoridade, não está bom. Mas Jesus disse lá, bem-aventurados, afortunados, abençoados, felizes aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Você gosta das coisas certas? Quem gosta aqui das coisas certas? Então, se você sofre por isso, dê glória a Deus essa noite. Se alegre essa noite, porque dos tais é o reino dos céus. Eita, coisa linda. Versículo 11. Bem-aventurado vós, quando vos injuriarem. O que é injuriar, irmão? Eu já ensinei isso aqui. Injuriar é insultar. Tem gente que insulta. Glória a Deus. Mas é porque você é crente? Dê glória a Deus. Eu agora lembrei do missionário Claudio Honor. Ele contava de um irmão que morava vizinho, um moço que era inimigo do evangelho. E esse moço vendia galinha, galeto, né? Ele passava o dia despenando as galinhas, colocando lá num cesto, em algum lugar. E quando era ao entardecer, ele pegava o cesto e jogava as penas dentro do quintal do crente. O vento dava, espalhava. Vocês sabem que pena de galinha assim, tem um mau cheiro terrível. E o irmão ficava de morrer com aquilo, mas pegava a vassoura e ia varrer, não é? Ficava pedindo a Deus graça para suportar aquilo. E um dia o irmão disse, hoje eu vou fazer diferente, eu vou ajudá-lo. Na hora que ele pegar o balaio que ele estiver jogando, eu vou pegar com ele. Quando o irmão ficou lá esperando, quando foi na hora certa, aí lá vinha ele com aquele balaio de pena para jogar no muro do cristão, que era para provocar o irmão, né? Para fazer o irmão sofrer. Aí quando ele foi botando assim, o balaio de pena em cima do muro, aí o irmão disse, espera aí que eu vou lhe ajudar. Aí pegou o balaio também e derrubou dentro do... Esse moço ficou com tanta vergonha. Depois se tornou um crente em Jesus. Foi a maior mensagem que o irmão pôde dar para ele, ajudá-lo a jogar as penas no seu próprio quintal. Bem-aventurados sois quando vos insultarem. Tem alguém lhe insultando, irmãos? Lhe injuriando, lhe perseguindo, mentindo, dizendo mal contra vocês por causa de Jesus, porque você é crente? Olha o que diz o versículo seguinte, versículo 12. É para ficar triste. Amém? Não. É para ficar murmurando lá pelos cantos de parede com a cara feia. Exultai e alegrai-os. Por quê? Diga, é grande, é grande, é grande. Se prepare, crente, que é grande. É grande, o galardão é grande. Eu fecho os olhos assim e vejo o tamanho do galardão. É grande. Porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Então o apóstolo está nos fazendo entender essas verdades ditas por Jesus. Há uma alegria em que quem sofre por amor da justiça. Não é para ficar triste. Satanás quer ver você triste. Mas nessa noite se alegre, porque você está sofrendo com Jesus. Eu li essa semana de um garoto de 12 anos de idade. Um garoto, 12 anos de idade. Na Segunda Guerra Mundial, ele recusou juntar-se ao movimento nazista. Os nazistas o apanharam, levaram para um determinado lugar e disse, você tem que abandonar esse negócio de cristianismo. Você é um nazista agora, ficar do nosso lado para guerrear, ao lado de Hitler. E o garoto disse, não, eu sou cristão. Você vai sim. Aí o carrasco disse para ele, você sabe, garoto, que eu tenho poder de tirar a sua vida? Ele disse, sei. Mas também eu quero lhe perguntar, você sabia que eu tenho o direito de morrer por Jesus e receber um galardão quando chegar no céu?
O que é isso, irmãos? É você entender quem você é e para onde você está indo. É você entender que quem sofre por amor à justiça é bem-aventurado. Policarpo, pastor da igreja de Esmirna. Quem já leu sobre Policarpo? Pastor da igreja de Esmirna. Por causa de sua fé, foi torturado. Procônsul chegou para ele e disse: Policarpo, eu tenho poder de lhe soltar, se você negar sua fé e deixar esse tal de Jesus Cristo. Policarpo já estava idoso, pastor da igreja. Eu acho linda a resposta que ele deu. Ele disse: Procônsul, sinto muito, mas eu não posso negar Jesus. Disse: por que você não pode? Porque há 86 anos ele tem sido fiel a mim. Ele tem cuidado de mim e eu não posso agora negá-lo. Aleluia. Abra sua boca e dê um glória a Jesus nesta noite. Amados, isto é lindo, isto é maravilhoso. Você encontrar alegria no sofrimento. Miller, um homem de Deus, ele disse que Jesus estabeleceu um novo conceito de felicidade. Felizes são os que sofrem pelo bem. Felizes são os que sofrem pelo bem. Diga comigo: felizes são os que sofrem pelo bem. Então, se você está sofrendo pelo bem, dê glória a Jesus nesta noite. Você precisa entender que nem sempre o sofrimento é o que os fatalistas pensam. Tem gente que não pode levar uma topada, já acha que é consequência, que é pecado, é culpa, é erro, é isso, é aquilo. Não, Deus tem suas formas de trabalhar, irmão. Deus pode permitir o mal na vida de um crente, até para transformar numa bênção. Eita, Jesus! Quer ir ver na Bíblia isso? José do Egito. José no Egito. José no Egito foi assim ou não foi? Gênesis 50, versículo 20. Olha que José foi caluniado. Olha que José foi preso. Olha que José foi vendido. Estão me acompanhando? José foi vendido. Foi levado para a casa de Potifar. Lá foi caluniado. Foi para a prisão. Passou todo aquele processo. Depois de 13 anos, José já está no trono, já está como governador. Aí chegam os irmãos que o venderam. Por favor, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Olha as palavras de José, depois que José viu que eram os irmãos, reconheceu que eram os seus irmãos, diz a Bíblia que ele foi para trás das cortinas, fazer o quê? Chorar. Chorou, chorou, chorou. Aí depois limpou as lágrimas, aí voltou e disse a eles: vós bem intentaste mal contra mim. Vocês tramaram mal contra a minha vida. Eu lembro disso. Porém, eu gosto desse porém. Porém Deus transformou esse mal em bem. Oh, Deus intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. O que é que José estava dizendo? Olha, vocês me venderam, eu estou lembrado de tudo. Vocês me caluniaram, vocês me jogaram naquela cova. Eu lembro, Rubem, você estava ali e me defendeu, glória a Deus. Mas eu lembro de alguém lá que estava querendo que eu morresse. Glória, eu lembro de tudo. Eu lembro o mal que eu passei, quanto eu sofri esses 13 anos. Mas hoje eu entendo que o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Eu estou sendo boca de profeta para crente essa noite. E estou querendo lhe dizer pelo Espírito de Deus que esse teu sofrimento vai ser transformado em bênção. Oh, glória a Deus. Você dá glória a Deus nesta noite. Quanto maior for o sofrimento, maior vai ser a bênção de Deus na tua vida. Aleluia. José entendeu agora, disse: olha, tudo que eu passei, sabe por que foi? Porque Deus tinha um plano de conservar vocês em vida.
Ai, irmão, como é linda a vida do cristão. Só um cristão que pode entender as coisas dessa forma. Depois de tanto sofrimento, José dizia assim: olha, se vocês não têm me vendido, eu não estava aqui hoje como governador. Se vocês não têm me jogado naquela cova, eu hoje não estava aqui com a chave do cofre para abrir o cofre e dar comida para todos vocês. Vocês intentaram mal contra mim, vocês queriam me matar, porém Deus, aleluia, aleluia. Você pode colocar a mão assim no ombro desse crente que está ao seu lado assim e dizer assim: Deus é especialista em transformar males em bênção. Diga assim: te prepara, do tamanho da tua luta vai ser a tua vitória, do tamanho da tua prova vai ser a tua bênção, do tamanho do teu sofrimento vai ser o agir de Deus na tua história. Levante a mão e glorifique ao Senhor. Oh, eu sinto Deus aqui esta noite. Alegria no sofrimento. Por que é que o crente se alegra no sofrimento? Não é porque o crente é um sádico, nada disso. É porque ele sabe que quem sofre por amor a Cristo, por amor a Deus, aleluia, do outro lado tem uma vitória ali esperando, aleluia. Mas o apóstolo Pedro não para por aí, irmão, ele continua nos ensinando sobre o cristão e o sofrimento. Versículo 15, olha o que é que ele vai dizer lá. Antes, leiam comigo: santificai ao Senhor Deus, aonde? Em vossos corações, e estai o quê? Sempre preparados, para quê? Para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O que é que Pedro está dizendo para nós aí? Sofrimento na vida do crente não é para lhe matar, não. Deus está permitindo sofrimento? Está permitindo, pastor. Pode ser uma oportunidade para você dar testemunho. Sofrimento na vida do crente muitas vezes é oportunidade para o crente dar testemunho. Glória ao nome de Jesus para sempre. Eu agora lembrei, não está no escrito, mas chegou aqui agora, quando nós sofremos um acidente de carro. Eu, minha esposa, meus 2 filhos, um casal que ia com a gente, a esposa do irmão faleceu depois. Foi uma luta tremenda, eu tive 3 costelas fraturadas, quebrei as 2 clavículas, fiquei imobilizado, uma situação difícil. A Miriam também quase perde um braço e tantas escoriações. E eu lembro que a médica marcou uma cirurgia para ela, já depois de um tempo de tratamento, tentando salvar aquela situação. E quando a Miriam estava na mesa da cirurgia, a médica chegou e começou a fazer aqueles procedimentos, e eu estava presente ali, acompanhando. E a médica começou a chorar e dizer: não é possível, não é possível, não é possível. E quando ela dizia não é possível, eu dizia: é possível, é possível, é possível. E daqui a pouco ela disse: não vai ter mais cirurgia. Aconteceu uma coisa aqui diferente, desapareceu os coágulos, foram embora. E à medida que ela ia colocando a mão, ia desaparecendo. Irmão, eu vi a médica dobrar o joelho e dar glória a Deus ali, e dizer: esse Deus de vocês é muito grande, é muito forte, aleluia. E depois essa mulher foi crente, morreu crente, porque o nosso Deus, ele é tremendo, ele é poderoso, ele é maravilhoso. Às vezes o sofrimento na vida do crente é uma oportunidade para você dar testemunho da grandeza de Deus, aleluia. Sofrer para defender a razão da fé. Defender a fé aí, a razão da fé, responder, a palavra usada aí é apologia, de onde vem a palavra apologética, defesa da fé. Muitas vezes Deus permite o sofrimento para você ter uma oportunidade para defender a sua fé. Atos, capítulo 22, a gente encontra Paulo perante as autoridades. Paulo foi preso. Por quê? Um pregador do evangelho preso, que mal ele fez? Nenhum. Paulo está preso agora, algemado, perante Agripa, perante Festo. Olha capítulo 22.
homens, irmãos, pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Paulo agora tem que fazer uma defesa. Por quê? Porque pregava o evangelho. Mas Paulo não perdeu a oportunidade, não. Está preso, vocês me prenderam? Agora escute, eu vou defender a minha fé aqui. Aleluia. Veja 25, versículo 16. Atos 25, 16. Como é que Paulo vai dizer lá? Aos quais respondi, não ser costume dos romanos entregar algum homem à morte, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Paulo disse, eu tenho que me defender. Me dê o direito de defesa. E traga os acusadores aqui perante mim, ver se eles têm coragem de me enfrentar. Aleluia. Veja o capítulo, irmãos, veja o capítulo 26, versículo 12. Paulo aproveita ali, está a festa, está a Agripa, está as autoridades, tudinho ali no tribunal. Aí Paulo diz, olha, eu vou aproveitar que vocês estão aqui agora e eu vou dar o meu testemunho. Segura aí agora que lá vai chumbo grosso. Vocês sabem por que é que eu estou aqui? Se eu continuasse sendo quem eu era, porque não dá tempo ler todo, mas leia o capítulo 26 de Atos. Se eu continuasse sendo quem eu era, eu não estaria aqui. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu estava indo para Damasco, com poder e comissão dado pelos principais dos sacerdotes. Me deram carta, autoridade, para me perseguir os crentes. E eu ia, talvez montado num cavalo branco, né, de autoridade. Paulo está testemunhando, e eles calados ouvindo. Quando é que alguém ia ter a oportunidade para pregar para o rei Agripa, para o rei Festo, para aquelas autoridades naquele tribunal? Ninguém ia conseguir chegar ali. Aí Deus permite um sofrimento da vida de Paulo, mas Paulo não perde a oportunidade, não. Vocês me prenderam porque quiseram, agora vocês vão ouvir. Eu ia meio-dia, rei. No caminho, sabe o que me aconteceu? Uma luz do céu raiou. Uma luz que cedia o resplendor do sol. Todo mundo calado, ouvindo. A claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. Versículo 14. E caindo todos nós por terra. Nós caímos ali. E eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Não foi em grego, não. Foi hebraico. Todo mundo parado ouvindo. E o que foi que ele disse, Paulo? Ele disse assim para mim, ó. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Eles entendiam o que Paulo estava falando. Paulo está dizendo, olha, ele disse para mim, Saulo, tu está perseguindo não é os crentes não, Saulo, tu está perseguindo é a Deus. Quem persegue crente persegue Deus, persegue Jesus. E Jesus foi quem disse, é duro para você recalcitrar. Recalcitrar é resistir, é dar murro em ponta de faca. Eita Jesus. Será que não tem alguém que está me ouvindo essa noite aí pela internet, que está perseguindo alguma mulher crente, algum homem crente, algum servo de Deus, e essa mensagem está indo para essa gente? Olhe, cuidado, duro é para ti recalcitrar e de encontro, resistir quem serve a Deus. É mesmo que você dá murro em ponta de faca, só vai se furar, só vai se cortar, e a vitória é de quem serve a Deus. Dê glória a Jesus, igreja, dê glória a Jesus. Paulo aproveita o sofrimento para testemunhar da sua fé, a sua conversão, aleluia. Eu lembro que Agripa ficou tão atordoado com a mensagem e disse, Paulo, porventura tu quer me convencer também para ser crente? Aleluia, porque Paulo usa o sofrimento como uma oportunidade. Aleluia. Aleluia. Diz aí para 2 ou 3 que está ao teu lado aí. Quem sabe se esse teu sofrimento, essa tua prova, essa luta que tu está passando, é Deus que está te dando um testemunho lindo. É Deus que está te dando, aleluia, uma palavra gloriosa. Através desse teu sofrimento, muitos vão se converter. Oh, ao invés de ficar reclamando,
Ao invés de ficar murmurando, aleluia, aproveita, aleluia, para testemunhar a tua fé. Você não é um advogado de acusação, aleluia, você é uma testemunha de Jesus. Ao invés de você ficar acusando o pecador, você é isso, é aquilo, você não é advogado de acusação, irmão, você é uma testemunha de Jesus. Fala de Jesus. Fala de Jesus, dá testemunho do que Jesus tem feito na tua vida e muitas almas vão se converter. Oh, glória ao nome de Jesus para sempre. Versículo 17, vamos ver se Pedro ainda tem algo para nos ensinar esta noite. Aleluia. Pedro 3,17. Porque melhor, leia a igreja, porque melhor é que padeçais fazendo o quê? Se a vontade de Deus assim o quer. Do que? Qual é o melhor? Padecer fazendo o bem ou padecer fazendo o mal? Padecer, sofrer, a palavra padecer é sofrer. Sofrer fazendo o bem. Eu estou sofrendo, mas estou sofrendo fazendo o bem. O cristão, quando sofre fazendo o bem, é porque essa é a vontade de Deus. É Deus que assim o quer. Então eu estou passando por isso. Mas lá na frente você vai entender o porquê. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nem sempre, irmão, Deus nos livra do sofrimento. Mas muitas vezes Ele nos livra no sofrimento. Dá para entender isso? Que a gente quer que Deus nos livre do. Mas nem sempre Ele livra do. Ele livra no. Sadraque, Mesaque e Abidênego. Na lógica humana, o que é que a gente queria que Deus tivesse feito com ele? Pegar daquele rei, matar daquele rei e livrar do Sadraque, Mesaque e Abidênego de ir para a fornalha. Deus disse, não, vocês vão para dentro da fornalha. Mas, Senhor, estão aumentando o fogo 7 vezes mais. Deixa aquecer. Ô Jesus, e a gente vai entrar lá? Vai. O Senhor não vai livrar não da fornalha? Vou não. Você vai passar pela fornalha. Aleluia. Aleluia. Ô Senhor, e livramento, a tua palavra não diz que muitas são as aflições do justo e o Senhor livra de todas. Eu disse, está dito. Mas o Senhor não vai me livrar dessa. Não vou não. Você vai entrar na fornalha. Eu não vou lhe livrar da fornalha. Eu vou livrar você, rapaz. É dentro da fornalha. Eu vou tirar a fúria do fogo. Vocês vão passear. O fogo só vai servir para queimar essas cordas que estão amarrando vocês. Vocês vão passear dentro da fornalha. Aleluia. Não é muito não, mas eu vou dizer aqui. Eu vou tirar o calor do fogo e vou botar um azinho condicionado. Eita, Jesus. Aleluia. Vocês acham que é muito que Sadraque, Mesaque e Abidênego nem sentiu o calor do fogo? A Bíblia diz que não se queimou nem o pelo do corpo. E ele disse mais, olha, e vocês não vão sozinhos não, viu? Vai vocês 3 e eu vou na frente passear. De manhã cedo o rei chega, levanta a tampa aí para ver como é que está os carvãozinhos queimados. Levanta aí. Quando levantaram, 4 homens. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Que é isso aí que eu estou vendo? Não foi colocado 3, foi 3, mas eu estou vendo 4, e o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. Tira eles para fora, tira. Aí saíram tudo, glória a Deus. Quando saíram fora, o rei, baixa um decreto agora, baixa um decreto. Eu quero um decreto aí agora, que todo reino vai ter que dar glória a esse Deus, porque esse Deus salva, esse Deus livra, esse Deus é poderoso, e todo reino teve que dar glória. Daniel, tu vai para a cova dos leões. Senhor, como é que pode, Senhor? Eu oro 3 vezes por dia, Senhor. Quem é que ora aqui mais do que eu, Senhor? 3 vezes ao dia, 9 horas eu estou de joelho, meio-dia eu estou de joelho, 3 da tarde eu estou de joelho, e eu vou para a cova, vai. Senhor,
E aquele leão lá que estão com fome? Não tem nada a ver com isso, não. Você vai para lá, para o meio deles. Aleluia. Eu só não encontro aquele hino que fizeram um hino aí tão bonito, que disse que Daniel pegou o leão e fez um travesseiro, irmão. Aí já é demais. Mas tu vai para a cova, vai. Quando Daniel escapou, os leões não tocaram em Daniel. Foi que o rei fez, irmão? Baixou outra lei, outro decreto. Fala aí com esse crente que está pertinho de tu aí, com máscara e tudo, diz para ele, o teu sofrimento vai ser motivo de muita glória a Deus. Deus vai usar a tua luta, Deus vai usar a tua prova, o nome dele vai ser glorificado através de ti, Deus vai ser glorificado na tua vida. Dê glória a esse Deus maravilhoso esta noite. Oh, aleluia. Se ele não livrar mas ele livra no sofrimento. Livra na prova. Aleluia. Estimei que disse que o cristão sofre injustamente, mas ele deve se alegrar. Se você é cristão e está sofrendo, se alegre. Pastor, eu vou me alegrar no sofrimento. Se alegre. Porque o cristão, quando sofre, mas Deus está no controle. Você não entendeu? Eu vou dizer outra vez. Cristão, quando sofre, Deus está no controle. Você acredita que Deus está no controle? Você acredita que Deus não perdeu o controle da sua vida? Aleluia, glória a Deus. Veja 1 de Pedro 4,16, rapidamente. 1 de Pedro 4,16. Olha o que disse a palavra. Mas se padece como cristão. É para ficar com vergonha, né, irmãos? Não se envergonhe. Mas faça o quê? Reclame, murmure, se queixe. Antes é para fazer o quê, irmão? Glorifique a Deus nessa parte, rapaz. Dê glória a Deus aí em casa. Se você está padecendo, mas é como cristão, está padecendo, mas é com Cristo. É isso que o apóstolo está dizendo. Se você está sofrendo, mas está com Jesus, estou com Jesus. Então não se envergonhe, não. Antes glorifique. Quem pode dar um glória bem forte para Deus? Não é um glória a Deus para ouvir lá em São Paulo. Quem vai dar esse glória a Deus? Salmo 126 tem uma coisa linda. Salmo 126 está escrito no verso 3. Quando o filho de Israel voltava do cativeiro babilônico, aí o salmista compôs uma música, compôs o salmo dizendo assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa língua se encheu de cântico, nossos lábios de riso. O 3 diz: então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Quem é que dizia isso, irmão? As nações. Segure isso aí, isso é profético. As nações, não era Israel que dizia, não. No versículo anterior, foi Israel que disse, grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas no verso seguinte diz, as nações diziam, os pagãos diziam, grandes coisas fez o Senhor por eles. Por isso eles estão alegres. O que Deus vai fazer na vida de crente, nesses últimos dias, vai ser tão grande, que tem pecador que vai dar glória a Deus pela tua vitória. Tem inimigo teu que vai sentar na mesa para comer banquete. Oh, glória a Deus, dê glória a Deus. Glória a Deus. Tem ímpio pecador que vai dizer assim, isso aí é Deus purinho. O que está acontecendo na vida dela, na vida dele, foi Deus quem fez, foi Deus quem fez, foi Deus quem fez. Se diziam entre as nações, foi o Senhor quem fez coisas grandes a eles. Grande, grande. Diga aí, diga para alguém ouvir aí, coisa grande, grande. Diga grande, vai ser coisa grande. Pastor, diga o tamanho, não sei, é grande, grande. Quando a Bíblia diz que é grande, é porque é grande. Deus vai fazer coisa grande, coisa grande. Ele vai fazer coisa grande. Sofrimento do cristão
Quando o cristão sofre, irmão, quanta coisa boa. Aleluia. Tem gente que entrou aqui murmurando, mas vai sair dando glória. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Pedro, no versículo de número 18, ainda vai fazer mais uma comparação, irmão. Aí que eu fiquei impressionado com esse negócio. Parece que eu nunca tinha lido esse texto na Bíblia. 3:18. Porque também Cristo padeceu. Também, Cristo também. Cristo também. Ele está falando do sofrimento do cristão, aí quando chega no 18, olha, Cristo também sofreu, Cristo também padeceu. Uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para que Cristo sofreu? Para levar-nos a Deus. Irmãos, eu dei tanta glória a Deus. Quando eu entendi esse versículo na sua essência, Cristo também sofreu. Pedro está dizendo, olha, vocês sofrem, se alegrem no sofrimento, aguente o sofrimento é assim mesmo, o crente sofre, mas aí ele vai falando, consolando o crente, aí quando chega no 18 ele diz, olha, Cristo também sofreu, Cristo também padeceu, uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Agora ele vai dizer a razão, para quê? A finalidade, para levar-nos a Deus. A palavra aí, para levar-nos a Deus, existe um verbo grego, prosainine, que quer dizer levar a, introduzir a, conduzir a. De onde vem a palavra prosagogos? Eu fui buscar isso. Quem vê história geral de reino, de palácio, de corte, vai me entender agora. Cada rei está sentado lá no seu trono. Quando chega o visitante, ele não pode entrar direto e falar ao rei. Lá na porta tem os seguranças e tem um homem chamado prosagogos no grego. É o introdutor, é aquele que recebe a visita, como é seu nome, o que é que você veio buscar, quem lhe enviou, faz uma entrevista com ele, deixa o visitante lá na porta e aí entra e vai falar com o rei. Rei, meu senhor, está aí um embaixador de país tal, de corte tal, e veio aqui trazer uma mensagem para o senhor. Ele pode entrar, se o rei estender o cetro, você pode entrar. Aí aquele prossagogo volta, ia lá, aí chegava lá, o rei manda você entrar. O prossagogo vinha na frente, o emissário vinha atrás, e os dois seguranças acompanhando, até chegar na presença de sua majestade. Pois a palavra que Pedro usa aqui, prosanine, é exatamente de prossagogo, desse ser que ficava diante do rei, para introduzir as pessoas que chegavam. Irmão, eu dei glória a Deus, vou dizer por quê. Porque eu descobri, Romanos capítulo 5, versículo 2, quem é o nosso prossagogo. Quem é o prosanine que nos leva ao rei. Olha, 5:2 de Romanos. Pelo qual também, por Jesus, temos entrada pela fé a esta graça. Por Jesus, nós temos acesso ao que? A graça. Veja Efésios 2:18. Efésios 2:18. Efésios 2:18. Porque por ele, por Jesus, ambos temos o que, irmão? Acesso. A quem? Ao Pai. Sabe o que é que Pedro está dizendo aqui? Quando ele disse assim, olha, Cristo morreu, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Pedro está dizendo assim, crente, se você souber disso e não der glória a Deus, você está morto. Pelo fato de você ser cristão, seguidor de Cristo, quando você quer falar com o rei, quando você quer falar com o Deus de toda a terra, quando você quer falar com o Senhor Todo-Poderoso, você não vai direto, você não tem mérito para isso, mas você tem um prossagogo, você tem um intermediário. Quem é, Pedro? Jesus. Ele pega na sua mão e diz, vamos direto falar com o Senhor do Universo. Você não vai por você mesmo, você vai por mim, pelos meus méritos, porque eu morri por você na cruz do Calvário e eu agora posso lhe dar acesso direto ao Pai. Levante a mão assim para dar glória a Deus. Dê um glória a Deus, que esse glória suba desse teto e Jesus leve essa glória direto ao trono da graça.
Você está aprendendo essa noite que Jesus é quem nos leva. Ele pega pela mão e nos leva à presença, nos introduz, aleluia, na corte celestial. Essa noite eu estou dando um testemunho lindo da palavra de Deus, dizendo a você, aleluia, não é mérito seu, não é mérito meu, não é mérito nosso, os méritos é de Jesus. Oh, se eu fosse você, eu dava outra glória para Ele. Eu dava mais outra glória, mais forte para Ele. Por Ele, por Ele, por Ele, por Ele, é por Jesus que nós temos acesso. Pedro está dizendo, olha, Ele sofreu para nos conduzir ao Pai. Oh, aí Pedro faz aí uma transição do sofrimento do cristão para o sofrimento de Cristo. Glória a Deus. Diz que o cristão sofre por sua fé. Mas quando você estiver sofrendo, lembre, você está percorrendo o mesmo caminho de Jesus. Em tudo Jesus nos deu exemplo. São Lucas 24:16. Próprio Jesus disse aos discípulos, no caminho para Emaús, eles estavam tristes, Jesus tinha morrido, havia aquela dúvida no coração deles, esperávamos que fosse Ele, que remisse a Israel, que resolvesse a nossa situação. Olha agora o sofrimento. Morreu e a gente ficou. 24:26. Digam comigo, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. É Jesus conversando com eles no caminho, eles tristes, abatidos, e Jesus, minha gente, porventura, não convinha, não era necessário que Ele morresse, que Ele padecesse para entrar na sua glória. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Olha, se Cristo para entrar na glória padeceu, sofreu, eu e você para chegar lá, é através do sofrimento, é através de luta, é através de prova, mas como Ele chegou lá, eu e você também vamos chegar. Dê outra glória para Ele nesta noite. A morte de Jesus não foi uma derrota. A morte de Jesus foi a maior de todas as vitórias. Olha Colossenses 2:14-15. Já estamos indo para o final. Colossenses 2:14-15. Olha que palavra linda Paulo diz. Havendo riscado a cédula que nos era contrária, contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, mas Ele tirou do meio de nós e cravou aonde? Na cruz. Ele riscou a cédula. Riscou a cédula, a escrita da dívida. Não sei se eu já expliquei isso aqui para os irmãos. Lá no Antigo Oriente, quando a pessoa tinha uma dívida, a pessoa vinha, o credor vinha, pegava um pedaço de couro, escrevia a dívida e botava na porta de casa. Todo mundo que passava dizia, ele está devendo tanto a fulano. O devedor. Estava lá a sua cédula lá na porta. Eu e você tinha uma dívida. E a gente não podia pagar. Aleluia. Sabe o que foi que Jesus fez? Havendo riscado a cédula contra nós, que era contra nós. De alguma maneira era contrária. Ele tirou do meio de nós e cravou aonde, irmão? Arrancou da sua porta, chegou na cruz, pagou a conta. Quando Jesus disse, tetelestai, aquele brado que ele deu, Pai, está consumado. Ele está dizendo, tetelestai, a dívida está paga. É como alguém que pega uma dívida sua, você não pode pagar, aí me dê aqui essa dívida, me dê aqui essa promissória. Aí pegou a promissória, riscou, toma o dinheiro, está pago. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Você não dá glória a Ele porque não quer, mas Ele merece um glória. Ele riscou a cédula que era contra nós e cravou na cruz, está pago. Versículo 15, agora veja o que aconteceu. E despojando os principados e potestades. O que é despojar, irmão? Tomar a autoridade. O que é despojar? É tirar as armas.
Soldado, quando pega o bandido, a primeira coisa que faz, despoja ele. Toma logo a ver se está com arma, corre logo. Ele tem uma faca, tem um réu. Tira, despoja. Jesus, além de pegar a cédula que era contra daquela escrita de dívida, além de ela arrancar da porta do meu coração, do seu coração, riscou e cravou na cruz, ele disse, mas eu vou pegar ainda o bandido que fez a dívida. Eles vão me pagar. Despojou quem? Principados e potestades. Foi eles o causador de tudo. Despojou. Eu acho linda essa última parte do versículo. Diz, e expôs publicamente. A derrota do diabo não foi uma coisa escondida, não. Foi uma coisa publicamente. Expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Quando eu era garoto na igreja, eu lembro. Jesus já perdoou eles. Pregadores leigos. Naquela época, Jesus sabe fazer o desconto, tudo direitinho. E eu ouvi muitos deles dizer assim, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, quando ele deu o brado, Satanás correu para o inferno. Vamos fazer agora aqui uma festa, um carnaval. Aí o demônio pegou uma zabumba, outro pegou o pandeiro, outro pegou a sanfona. Vai pôr um carnaval no inferno. Diziam isso. E eu ficava, meu Deus, que coisa. Jesus morreu e tem um carnaval no inferno. Irmão, depois que eu cresci e comecei a estudar a Bíblia, como é que Satanás foi fazer um carnaval, irmão, depois de um sarapaté desse aí, pelo amor de Deus? Jesus riscou a seda contrária, despojou ele, principados e potestades, aí é demônio, é capeta, é lapeta, é o que você quiser. Jesus pegou, despojou, tomou a autoridade deles todinho. Por isso que João usa aquela expressão, tomou a chave, porque chave é autoridade. Já pensou, alguém tomar a sua chave da sua casa, você não pode ir para casa? Jesus tomou a chave do inferno, quer dizer, tomou toda a autoridade, despojou principado, potestade, e expôs eles publicamente. E triunfou sobre eles. Sabe o que é triunfar sobre? A Bíblia diz que Deus em Cristo nos faz triunfar. Quando um rei na antiguidade vencia uma guerra, sabe o que ele fazia? Ele voltava para a sua cidade, mas não era de qualquer maneira não. Ele vinha na frente no carro, na carruagem, e atrás vinha um monte de carruagem com os prisioneiros, com aqueles que ele tinha capturado na guerra. Quando a Bíblia diz que Jesus expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo, é que quando Jesus morreu, cancelou a dívida, ao terceiro dia ressuscitou, a Bíblia diz que ele tomou aqueles que estavam nas partes mais baixas da terra e levou para o paraíso no terceiro céu. Satanás teve que assistir, humilhado, envergonhado, Jesus subindo para o céu. Maria ainda quis abraçá-lo lá no jardim. Jesus disse, não me detenha não, Maria, eu ainda vou para o Pai, e vosso Pai, meu Deus, eu ainda vou subir, eu ainda vou levar, aleluia. Satanás teve que assistir Jesus subindo para o céu, vitorioso, poderoso, glorioso, e atrás dele as carruagens, Abraão, Isaac, Jacó, José, todos aqueles que morreram no Antigo Testamento. Jesus disse, me acompanhe, vão comigo. A gente agora vai subir até o terceiro céu. Se eu fosse você, eu dava uma rajada de glória a esse Jesus. Carnaval, coisa nenhuma. Satanás ficou envergonhado. Eu vou usar agora a expressão do irmão. O irmão disse assim, Satanás ficou com a cabeça rachada e Jesus subiu para o céu com a cabeça glorificada. Levante a mão para dar glória a Ele nesta noite. Oh, aleluia, 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 glória a Deus. A Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós para que fôssemos feitos justiça. Cristo sofreu, mas triunfou. Por que é que eu estou falando isso? Que eu estou fazendo a comparação do sofrimento do cristão com o de Cristo. O cristão sofre, mas é apenas um seguidor. E Cristo, que é o Rei glorioso, sofreu, mas tem uma boa notícia para lhe dar. Ele sofreu, mas triunfou. Ele sofreu, mas triunfou. Ele sofreu, mas venceu. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite leve essa palavra de Deus no seu coração.
Eu tinha aqui essa ali para falar da Ásia Menor, era dominada pelo espiritismo. O povo de Éfeso adorava a espíritos. Lembra que quando Paulo passou lá, e eles creram no evangelho, disse que queimavam os livros. João, capítulo 2 de Apocalipse, disse que em Esmirna, disse que Pérgamo, melhor, disse que era o trono de Satanás. Glória a Deus. E Pedro está escrevendo para os cristãos que estão lá na Ásia, dizendo, olha, vocês estão sofrendo aí, estão dispersos por aí, aguenta firme, aguente firme. Jesus triunfou sobre eles. Jesus triunfou sobre eles, aleluia. Tem uma palavra aqui que conforta pregador. Noé sofreu para ganhar a geração diluviana, pregou quase 100 anos. Quantas almas ganhou? 8 almas. E a gente quer pregar todo dia e ganha 8 e às vezes até 80. É uma palavra de consolação. Se você não ganhar muita gente, ganhe pelo menos sua família. Diga amém. Noé, o exemplo de um sofredor, pregador sofredor. Cristo sofreu, mas está sentado à direita do Pai. Vamos terminar, versículo 22. 22, para terminar. Glória a Deus. Digam comigo, igreja, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado. Quem? Os anjos. Quem mais? As autoridades. E o que mais? Capeta, lapeta, demônio, cão, Satanás. Está tudo debaixo da ordem de Jesus. Você sofre, aleluia, mas o maligno não lhe toca. Ele só toca se ele permitir, porque a autoridade está com Jesus. E eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Vai chegar o dia, e já está chegando, que Jesus vai pegar essa cambadinha aí todinha e vai destruir de uma vez por todas. Vai aniquilar. Por favor, coloca aí, 1 Coríntios 15, 24. Veja o que é que Jesus vai fazer, para terminar tudo agora. Eita, Jesus. Depois virá o quê? O fim. Diga, depois virá o fim. Quando vai vir o fim? Quando tiver entregado o reino a Deus. O Pai. E quando houver aniquilado o quê? Todo o império e toda a potestade e força. Você está pensando o que um versículo desse aí? Que coisa linda vai ser. A igreja vai estar lá, toda vestida de branco. Eu quero estar lá com você. Toda a igreja vestida de branco, na presença de Jesus. Jesus já venceu todas as batalhas, já venceu todas as guerras, já dominou todo o império do mal. Aí fala império, império tem a ver com reino, reino do mal. Jesus aí já venceu todo o reino do mal. Aí vai chegar o momento que ele vai dizer agora, eu vou entregar ao Pai. Eu vou entregar o reino ao Pai. Aleluia. E a igreja vai estar lá diante dele, ele vai chegar a dizer, meu Pai, eu sofri. Eu morri, eu padeci muito na terra, mas ao terceiro dia eu ressuscitei. O Senhor sabe que eu venci todas as batalhas, aleluia, e eu voltei para o céu. Mas Pai, agora, chegou aqui na minha presença a minha noiva, a minha igreja que eu comprei com o meu sangue. E eu quero agora, Pai, desfrutar com ela, aleluia. Eu quero viver ao lado daqueles que eu salvei. Aleluia, eu quero consolá-los. Aqui não vai ter mais lágrima, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, Pai. Mas antes de eu consolá-los, Pai, eu quero te entregar o reino. Eu já aniquilei todos os anjos do mal. Eu já aniquilei todos os demônios. Eu já aniquilei, aleluia, todo o império do mal. Agora tome aqui o reino, que eu agora vou desfrutar com a minha igreja. Oh, naquele dia você vai olhar para o seu irmão e vai dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena só enxergar esse momento aqui e ver Jesus entregando o reino ao Pai e eu estar aqui presente. Valeu a pena. Fique de pé e dê a melhor glória que você pode dar para Jesus. Oh, rabassuri candarabas.